tudo bem? Meu nome é Mel, eu sou aluna de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del Rei e hoje na disciplina de Eletrotécnica Aplicada em Engenharia de Alimentos nós vamos falar como que a gente instalou um potenciômetro com inversor de frequência e o grupo é composto por mim, Mel, Letícia, Carol e Andresa e hoje a gente usou o inversor de frequência WEC CFW300. A gente vai mostrar para vocês um passo a passo de como é feita essa instalação do potenciômetro no inversor de frequência para que você também esteja apto a fazer na sua casa, caso queira. Mas na verdade a gente vai falar um pouquinho da importância de saber isso na engenharia de alimentos, já que a gente pode colocar esse inversor de frequência, esse potenciômetro, aplicado a um motor que possa ser relacionado a uma esteira, a um misturador, um agitador, e tudo isso está relacionado à nossa área, a engenharia de alimentos. Primeiro, você deve instalar um disjuntor trifásico no quadro de distribuição de energia. Trifásico porque a gente vai usar as 3 fases por conta do motor e do próprio inversor de frequência. A gente leva os fios ao inversor de frequência, que eu já falei da marca que a gente está usando. A gente liga esse inversor de frequência ao nosso motor. Aqui a gente está usando um motor 220 volts de meio cavalo. Ele é da marca Hércules, Ele é de indução trifásico. E agora tem a parte da programação disso tudo. A gente programa esse inversor de frequência, a gente coloca aceleração, desaceleração, rampa não é necessário nesse caso, porque a gente vai adicionar um potenciômetro. Então aqui a gente liga o potenciômetro ao inversor, a gente vai mostrar para vocês, tem todos os fiozinhos, os fios de cobre, enfim, a gente vai mostrar isso posteriormente. E a gente programa o funcionamento desse potenciômetro no nosso inversor e a gente testa para ver se ele está funcionando e depois a gente é feliz que aí vai estar funcionando e vai estar tudo certo. Oi gente, eu sou a Carol, dando continuação à Mel, vou explicar um pouquinho sobre o quadro de energização. Aqui a gente está usando os fios assim soltos e tudo mais, mas é porque é questão de aula prática, E a gente tem a orientação do nosso professor Jean, então a gente não corre risco nenhum. Aqui a gente tem o quadro de distribuição de energia, onde ele conta com o barramento principal, que é o trifásico. Nós temos o circuito monofásico, o bifásico e o trifásico. No caso, a gente está usando o trifásico, porque como o inversor e o motor, eles são de 3 fases, a gente está usando o trifásico. E no caso, o primeiro passo, a gente tirar a energia desse barramento principal, para a gente poder mexer aqui. E aí, depois que a gente tira a energia, a gente passa os 3 fios aqui, como a gente está usando o circuito trifásico, tirou a energia, passou os fios, fez a encanação aqui tudo direitinho, a gente vai para a parte de acionamento do inversor. A gente vai usar os parâmetros necessários de acordo com o que se deseja, Aí vai do manual e tudo mais. Oi gente, eu sou a Andresa, eu vou explicar os materiais usados e como eles estão conectados. Esse é o inversor de frequência, ele tem o fio verde, que é o terra, e os 3 fios pretos, que são os que vieram do painel. Aí também tem a conexão dos outros fios com o motor, também 3 fios, porque ele é trifásico. Esse é o motor que a gente está usando. E o potenciômetro para fazer a regulagem. Então, gente, eu sou Letícia, vou dar continuidade à apresentação da nossa prática. Esse aqui foi o inversor de frequência que a gente usou. Como a Andresa explicou, a gente fez conectou os cabos. Aqui em cima a gente conectou os fios pretos que a gente conectou. A gente tem 3 entradas, L1, L2 e L3, que a gente conecta os fios, e na PE a gente conecta o terra. Aqui embaixo a gente fez a conexão do motor, utilizando as mesmas entradas, só que elas têm nomes diferentes. A entrada que a gente conecta os fios aqui é a U, a V e o W. Como a gente está fazendo uma demonstração, aqui a gente não colocou o aterramento, que é só um demonstrativo. Lembrando que a nível industrial, se você for fazer, é importante você colocar o aterramento nas 2 pontas. Aqui em cima, a gente tem entradas de 1 a 12
E na outra parte que a gente retirou, essa parte ela fica conectada aqui. Ela tem entradas do 13 ao 24. Aqui a gente está utilizando só essas entradas aqui. Essas entradas aqui são as entradas digitais e as que a gente utilizou para conectar o nosso potenciômetro foi a 7, a 8 e a 9. Feita essa conexão, estando tudo conectado, a gente conectou um botão para a gente acionar o nosso potenciômetro para poder fazer a rotação do nosso motor. Feito isso, a gente passa para a parte de configuração. Como é feita essa configuração? Você vai acessar o manual de acordo com o que você deseja fazer, com o que você deseja utilizar o seu inversor, e você vai configurar. Aqui a gente tem 4 botões, sendo o P para selecionar os comandos. Esse aqui você aumenta, você diminui. Esse aqui você aumenta, esse aqui você habilita e o vermelho você desabilita. Então, a gente vai fazer o acionamento agora para funcionar de acordo com os comandos utilizados. Para esse comando, a gente utilizou para acionar o nosso potenciômetro o comando P220. Aí você vai apertar e segurar o botão de aumentar até chegar nele. Nele a gente fez uma configuração em 1. Aqui é a mesma coisa. Você aumenta e diminui. A gente vai deixar ele e habilitar no verde. Depois a gente habilita ele no P221. Mesma coisa. Segura o P, aperta o 1. Você pode aumentar e diminuir de acordo com o que você deseja. Habilita. Feito isso, a gente passa para o P245, que a gente vai definir o tempo de rodagem dele. Aqui ele está configurado em 16, que é o máximo dele, mas você pode regular da maneira que você desejar. A gente vai manter aqui em 16. Habilitado. Feito isso, a gente passa para o tempo de rotação dele, que é o tempo do motor para ele fazer um acionamento. Então, a gente vai configurar ele no P100, que é quando o motor for desligar, para ele não desligar tão bruscamente, a gente regula esse tempo dele. Ele está configurado em 6 segundos. É isso que eu quero, aperto o P, habilito. Feito isso, passo para o P101. Configurado também em 6 segundos, você pode aumentar ou diminuir, eu vou manter em 6. Habilitei tudo certinho, agora eu vou para o P002. O P002 vai ser a frequência em que o meu potenciômetro vai funcionar. Ele está em 0. Então, agora a gente vai fazer essa ativação dele. Aqui vocês percebem que ele já ligou e ele já está girando. Então, para a gente controlar essa rotação, o máximo que ele gira é 60. Ele está em 63, então eu vou diminuir. Vou diminuir ele bem no final para vocês verem o funcionamento dele. E vou colocar no máximo para vocês verem. Aqui ele já está operando em potência máxima, então a gente vai manter a 60. E é isso. Essa foi a nossa prática de como fazer o inversor de frequência funcionar como potenciômetro. Letícia, conta pra gente uma aplicação do potenciômetro na indústria. O potenciômetro ele pode ser usado para controlar frequência de bomba em bomba de leite, você pode controlar a frequência que passa por duto, você pode usar também em indústria de cerveja, que é muito utilizado para poder até controlar também pedra de leite, pedra de cerveja
fazer nos dutos. Sim. E aí a gente ter um potenciômetro, né, que faz com que a gente consiga ter um botão que a gente possa acionar em outro lado da indústria, né? Sim, e também controlar a velocidade que você quer que aquele líquido, que aquilo passe no seu duto ou no seu motor, né, que aquilo controle. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.